Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genária Viana. Aqui vai mais um vídeo para a galerinha do sexto ano, turma 600 e 601. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, morrendo de saudade. Bom, nesse capítulo, nesse vídeo, vamos falar do capítulo 12 da apostila de vocês. Vem como título Explorando as riquezas do planeta. Esse capítulo tem como objetivo trabalhar, os setores da economia, compreender as atividades envolvidas no setor primário, na agropecuária, no extrativismo, diferenciar pecuária intensiva de pecuária extensiva, aprender o que são os extrativismo animal, vegetal e mineral e conhecer a importância da exploração sustentável dos recursos naturais. Então, esse é o objetivo desse capítulo 12. Lembrando que esse capítulo fará parte aí da P2 de vocês, né? A P2 do segundo trimestre, ela vem com o capítulo 11 e o capítulo 12. Então, vamos falar aí na apostila da página 29. Peço que todos prestem bastante atenção, tá? Para que não haja dúvida. Dos setores da economia. Vamos falar dos setores da economia. Para começar os estudos sobre as atividades que envolvem a utilização dos recursos naturais, temos que conhecer essa divisão dos setores da economia. Os seres humanos utilizam os recursos naturais para produzir diversos tipos de bens materiais por meio do trabalho, o que cria condições de sobrevivência e também produzir riquezas. Quando realizado com o objetivo de gerar renda, o trabalho ele é classificado em setores, que são chamados de setores da economia, São 3. Na própria apostila de vocês tem aí mostrando esses 3 setores. O primeiro é setor primário, tá? O segundo, setor secundário e o terceiro, setor terciário. Para cada setor da economia, tá? Ela é composta por algumas atividades. Então vamos prestar bastante atenção e quais atividades que compõem esses 3 setores da economia. No setor primário, ela é formada pelas atividades relacionadas à produção de matérias-primas, como agricultura, pecuária e extrativismo, sendo ele animal, vegetal e mineral, tá? Que mais à frente vamos estudar essa classificação do extrativismo separadamente, tá? Já no setor secundário, constitui-se das atividades realizadas na indústria e na construção civil. No setor terciário, composto aí pelas atividades realizadas no comércio e na prestação de serviço. Aí alguém pode me perguntar, Alguém de vocês pode ter a dúvida. Professora, o que vem a ser prestação de serviço? Bom, vocês estudam no Instituto Genária Viana, O Instituto Genária Viana faz o quê? Faz a prestação de serviço, na área da educação para cada família que vai lá e matricula o seu filho, Então, para cada aluno, o Instituto Genária Viana faz essa prestação de serviço. Na saúde, Tem também na estética, lazer, transporte, turismo. Todos esses itens que eu acabei de citar para vocês agora faz parte dessa prestação de serviço, A prestadora responsável para o fornecimento da água que recebemos na nossa casa é uma prestadora de serviço. A empresa responsável pelo fornecimento de energia que utilizamos também na nossa casa é uma prestadora de serviço, Então, vocês têm que prestar atenção nessas atividades que engloba cada setor, tá? O setor primário, relacionada à agricultura e à pecuária e o extrativismo. Secundário, o setor secundário, as atividades voltadas às indústrias e ao comércio, às indústrias e à construção civil.
e o setor terciário ao comércio e à prestação de serviço, ok? Então, esses são os setores da economia. Vamos falar um pouquinho agora da agropecuária, que também faz parte desse conteúdo aí e que um está interligado ao outro, né? Como a gente acabou de ver, a divisão aí dos setores da economia. Agropecuária. A agropecuária ela é formada por um conjunto de atividades econômicas que engloba tudo aquilo que se relaciona à agricultura e à criação de animais, ou seja, à pecuária. Essas atividades são essenciais à sobrevivência humana, pois fornece alimento para a população e matérias-primas para as indústrias que irão transformá-las em produtos variados, como roupas, calçados, remédios, entre outros. O aumento crescente da população mundial e o maior desenvolvimento econômico de alguns países tornam necessário elevados cada vez mais a produção de alimentos para suprir a necessidade dessa população. Isso gera desafios como de criar técnicas de melhoramento e a qualidade e a produtividade desses produtos, né? Da atividade agropecuária, sem, contudo, destruir a vegetação original, contaminar o solo, esgotar a oferta da água, né? Na página 29 da apostila de vocês, tem aí um desenho que mostra, né, as atividades que são desenvolvidas dentro da agropecuária. E lembrando que o assunto que a gente já falou vários capítulos atrás, com relação ao cuidado com o meio ambiente. Todas essas atividades, elas podem ser desenvolvidas, sim, mas sempre com um olhar, né, para o cuidado com o meio ambiente, não deixando de cuidar, né, do bem maior que é o nosso meio ambiente. Então, nos últimos anos, vários países, né, vêm criando técnicas de desenvolvimento para esta área da agropecuária, mas com esse cuidado mesmo, com esse olhar especial ao meio ambiente. Embora imenso, o planeta Terra é infinito. Uma pequena parcela da superfície está coberta de gelo e não pode ser utilizada ou ocupada pelos seres humanos. Do restante, quase 40% já são ocupados pelas atividades agropecuárias, como você pode mesmo ver no gráfico ao lado. É justamente o que eu acabei de falar, né? É esse gráfico que está aí na página 29, mostrando aí para vocês essas atividades, correspondendo aí mais ou menos 40%, né? Que são do planeta Terra, que são ocupadas por essas atividades agropecuárias. A maior parte se destina à pecuária, área de pastagem, principalmente, né? Hoje é muito comum acontecer o desmatamento, né? Tirar a mata nativa, a destruição mesmo, a degradação mesmo da mata nativa para a pastagem. Principalmente no Brasil, em algumas regiões do Brasil, isso acontece demais, tá? Ali na região centro-oeste, isso tem essas atividades que são cada vez mais desenvolvidas dentro da região e esse processo aí acontece diariamente. O restante, né, do que sobra dentro dessa porcentagem que eu acabei de falar para vocês, é voltada aí à agricultura, né, que são as áreas de plantações, como o próprio gráfico mostra, ok? Então essas são as atividades aí que a agropecuária permite. Vamos falar agora de pecuária, né? Que também é uma outra atividade econômica desenvolvida em diversos lugares do mundo, e o Brasil é um dos países que tem a prática dessa atividade econômica, né? É uma atividade econômica que cada vez mais cresce dentro do nosso país. A pecuária é a atividade econômica que consiste na criação de animais. Os produtos que resultam da pecuária
exemplo, carne, leite, ovos, mel, gordura, entre outros, são utilizados principalmente na alimentação. Por meio dessa atividade, também são obtidos diferentes tipos de matérias-primas, né? Como, por exemplo, o couro, a lã, largamente utilizado na indústria de roupas e calçados. A produção pecuária ela pode ser desenvolvida de dois modos. Então, também peço a vocês que para prestar bastante atenção nisso aí. A pecuária ela pode ser de modo intensiva, tá? É o modo de produção em que os animais são confinados em locais específicos, como curral, onde se cria gado bovinos, granja, no caso de aves e suínos, estábulos, né? Quando a criação é de cavalo. Visando a uma maior produtividade em um tempo menor, na pecuária intensiva, utiliza-se principalmente a tecnologia avançada, como rações industriais, ordenha de leite mecanizada, melhoramento genético, entre outros. Geralmente, a produção é voltada para o mercado externo. Então, vamos prestar atenção aqui. A pecuária intensiva, como o próprio nome, né, diz, é um modo de produção em que esses animais eles são criados de modo confinado, ou seja, preso, né? Eles não ficam soltos, eles ficam presos e é aplicada a tecnologia avançada em cima ali de medicamento, hormônios, enfim, ordenha, né? Mecanizada para a retirada do leite. É totalmente diferente da pecuária extensiva. Tá? A pecuária extensiva é o modo de produção em que os animais são criados soltos e se alimentam principalmente do que vem dos campos, né? Do que a natureza mesmo permite. Capim e outros vegetais, minhocas, etc. Desse modelo, não são empregados técnicos de mecanização, como a ordenha feita, né, por máquina. Normalmente, nesse modo de produção, o leite é retirado pelo ser humano mesmo, tá? De forma ali, o ser humano vai lá e faz a ordenha. Nada de mecanização. Ainda assim, os animais costumam ser acompanhados por veterinário que recebe vacinas, entre outros cuidados, para garantir a saúde do rebanho. Lógico, tá? Nos dois processos, tem que ter esse animal, ele tem que ser cuidado. Ele tem que ter um veterinário para acompanhar, né? Ele tem que ter... A saúde do animal tem que estar em dia. E não é porque no modo de pecuária extensiva, que o animal está lá solto, no pasto, né? Se desenvolvendo dentro do tempo natural, que ele não vai precisar de um veterinário, de um acompanhamento das suas vacinas. Não, essa parte tem que estar em dia sim. Trata-se de uma atividade voltada para o consumo familiar. Normalmente, nesse modo de produção, realmente, né? A gente está falando de um modo totalmente diferente do primeiro, da intensiva, onde esses animais eles são criados soltos, dentro do tempo natural mesmo de desenvolvimento, e é uma produção voltada aí para o consumo familiar. Os excedentes, ou seja, o que sobra, são vendidos, né, nos mercados internos mesmo, dentro ali da sua própria região, diferente da primeira, né, que é voltada à produção mesmo. Esses animais se desenvolvem num curto prazo de tempo e toda sua produção ela é voltada aí para o mercado externo. Então, tem que prestar atenção e saber diferenciar a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. Ok, galerinha? O principal rebanho criado e comercializado no mundo é o bovino, né? Bois, vacas, destacando-se ainda o suíno, os porcos, né? O ovino, carneiro e ovelhas. O bufalinos, né? O caprino e equino, são os cavalos. E o asinino, são os jumentos. A atividade pecuária é de grande importância econômica e movimenta um intenso comércio entre os países.
alguns dos principais exportadores de carne são Estados Unidos, Austrália, Brasil e Índia, tá? O Brasil faz parte aí desse grupo de países que tem essa atividade, né, que se desenvolve cada vez mais e produz-se dentro dessa atividade a produção desses que eu acabei de citar para vocês de cabras, né, ovelhas, cavalos, bovinos. O Brasil faz parte aí desse quadro de grandes produtores, tá bom? Lembrando que Estados Unidos, Austrália, Brasil e Índia são aí os maiores exportadores de carne do mundo, tá bom, galera? Então, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou falar de agricultura, tá? E aos pouquinhos a gente vai resolvendo aí o capítulo 12. Lembrando que, tendo dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Beijo no coração!